A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez de volta, glória a Deus, para trazer esses vídeos maravilhosos para os irmãos. Tinha dado um tempo parado, um pouco para avaliar, analisar coisas que estão acontecendo em nosso meio. Digo em nosso meio, no meio de chamado o mundo evangélico. Então, amados irmãos, estou aqui mais uma vez nessa manhã para fazer esse vídeo, essa manhã de domingo. E quero dizer para os amados irmãos que é um prazer estar novamente convosco. Graças a Deus, Deus tem preparado esta manhã para falarmos um pouco de algo concernente ao Evangelho de Cristo, à Palavra de Deus. E, primeiramente, quero vos saudar a todos os amados irmãos e ouvintes que vão assistir esse vídeo. Eu sou o pastor João, aqui da cidade de São Jerônimo da Serra, e quero estar levando até o amado irmão, até o amado ouvinte que vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, algo, irmãos, preocupante, que tem nos preocupado, sim, porque estamos vivendo tempos difíceis. Está se levantando homens amantes de si mesmo, mais amigo do mundo do que amigo de Deus, homens sem afetos naturais, homens que hoje estão pregando a palavra de Deus não mais em interesse que você venha alcançar a salvação, venha alcançar o céu, mas sim por seus interesses próprios, por causa do dinheiro, ao qual muitos dizem que o dinheiro é a raiz de toda amargura. Nunca foi e nunca será. Isso é uma versão mal colocada. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de toda a amargura do homem, não que o dinheiro é a raiz de toda a amargura. O amor ao dinheiro, tem uma diferença de amor ao dinheiro do que o dinheiro ser a raiz de toda a amargura. Amados irmãos, e é os que estamos vendo, principalmente nessa rede social, no YouTube, é o que nós estamos vendo: pessoas mais interessadas em fazer fama, em ter muitos inscritos, mas não estão preocupados em ensinar a palavra de Deus na sua veracidade. Pessoas que estão no YouTube não para levar palavras edificantes e não para te ajudar a se levantar ou compreender e entender a palavra de Deus. Antes estão denegrindo a imagem de muitos homens de Deus que estão trazendo uma palavra séria, uma palavra sã e sadia, porque a palavra de Deus é benigna. Deus é benigno e nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Temos que ser sarados se queremos herdar a incorruptibilidade. E eu tenho observado e visto, amados irmãos, que tem se levantado homens no YouTube. Tem aí uns, não vou dizer desigrejado, porque essa palavra eu ouço muito, mas eu não posso dizer essa palavra desigrejado, porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus, a igreja verdadeira de Deus, somos nós que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E o mau testemunho de muitos chamados pastores, de muitos chamados cristãos, tem dado ousadia a esses homens que não congregam, homens que batem contra as igrejas, dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Concordo contigo, Deus não habita aqui nas quatro paredes dessa igreja aqui, ó. Deus escolheu esse lugar para que o povo dele se reunisse em buscar
Mas pregar o evangelho, meu amado irmão, é na rua, é nos valados, é nas casas, é em todos os lugares. Qualquer estabelecimento, se você é homem de Deus e mulher de Deus, você vai levar a palavra de Deus. Mas esses oportunistas, esses homens até são mal educados, eu vejo, e tem muitos escritos que o povo gosta hoje é de coisa errada, meu amado irmão. Está lá em Isaías, diz: ai do que oprimir o justo e edificar o mal. Ali fala: ai daquele que diz para o certo errado e para o errado certo. Então, e tem pessoas querendo justificar o erro por bem e o certo por mal. Você vai dar conta, meu amado, daquelas vidas que você enganar, usando o teu intelecto. Meu amado irmão, usando o teu intelecto, uma sabedoria que não provém de Deus, porque sabedoria que vem da desobediência, ela não provém de Deus. E esses homens estão aproveitando as situações do erro do outro para generalizar e denegrir a imagem da igreja de Deus na face da terra. Amados e queridos irmãos, tem uns canais aí, e eu não vou hesitar em falar, vou falar. Tem uns canais aí de uns homens, como tem um provérbio de muitos desigrejados, que pregam contra a palavra de Deus, não a favor da palavra de Deus. Fazem a obra do maligno, não a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concordo também, em outro lado, que tem homens que dão mau testemunho, pastores que abrem igreja, denominações, templos, só para viver de dízimos e oferta, viver ludibriando a mente do povo, roubando em nome de Deus, como está escrito, e no fim dos tempos muitos matarão, pensando em fazer um favor a Deus. Deus não precisa de favor de homem. Deus quer que nós anunciemos o evangelho, a palavra da verdade. E aqui nós vemos a palavra de Deus nos mostrando aqui. Já vamos ler. E esses homens abomináveis estão aí enganando, porque se levanta profeta e mais profeta, e de profeta não tem nada, são falsos profetas, buscando água do Rio Jordão, buscando não sei o que, mais não sei o que, enganando o povo, vendendo chave, vendendo lenço ungido, vendendo utensílios na casa de Deus, aonde Jesus entrou e chicoteou no templo aqueles mercadores que vendiam no templo de Deus. A palavra de Deus não ficou para negociar, a palavra de Deus ficou para salvar. Mas o homem tem feito uso da palavra, não que a palavra de Deus seja injusta ou errada, mas o homem tem feito uso para enganar, e está escrito lá em 2 Tessalonicenses, que esses tais não receberam o amor da verdade para se salvar, mas preferiram mais viver segundo a sua vontade nas suas próprias iniquidades. A Bíblia diz que iniquidade é todo tipo de pecado, meu amado irmão, do pequeno ao maior. Então eu quero te dizer, querido irmão, você que está enganando, você que abre uma igreja, um templo, mas doutrina nada, do jeito que vem permanece, você vai dar conta, meu amado irmão, dessas almas. Eu sinto muito de falar, mas é a verdade. Você vai dar conta naquele dia perante o Senhor de cada vida que você lançar ao inferno, porque você, aleluia, Jesus, fala bonito, prega bonito, ensina bonito. Você tem uma teoria, mas a prática não se exerce. A prática você não exerce. E a Bíblia diz: conforme nos é dado, nos será obrado. Ninguém queira ser mestre. A Bíblia também diz que naquele dia tem muitos que até o que ele pensa ter lhe será tirado. Você pensa, e quem sabe tem até falado de salvação, meu amado irmão, mas você não terá, porque as tuas obras não são compatíveis com a palavra, com o que Jesus pede, com o que Deus pede de nós.
Tem hipócritas por aí dizendo que Jesus é uma farsa, que Deus não existe, que é Yeshua, é Yahvé, e inventam tantas coisas. Nós estamos no Brasil, meu amado irmão. E aqui no Brasil, para nós que temos a língua portuguesa, Deus é o nosso Criador. Deus é o Altíssimo, Deus é o nosso Pai, e Jesus Cristo, numa linguagem original do Brasil, é o nosso Salvador. Não venha trazer tentações e mentira em mente de pessoas, excitando-os a errar com as tuas teorias falsas e mentirosas. A Bíblia diz que o que salva o homem não é boa teoria, o que salva o homem é praticar a palavra. Quem pratica obedece. Não adianta tantos os críticos, ou mais uma vez repetir, os desigrejados, que dizem que Deus não habita em templo feito por mão de homem, que não precisa ter uma igreja para congregar, igreja é só para pastor roubar e fazer isso. A Bíblia nos tem uma base bíblica, sim, que o homem tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, quer tendo oportunidade ou não. Mas a palavra de Deus também tem base bíblica, aonde o povo de Deus se reúne em templos para adorar o Senhor. Sim, se você não quer congregar numa igreja, se você não tem tempo para ir congregar unânime, uma igreja de Cristo congregava com o apóstolo Pedro e mais outros apóstolos, se você não tem tempo, não critica quem assim o faz, porque você, meu irmão, está agindo pior que um ateu. Você, amado irmão, você é intelecto, você é estudioso, porque esses tipos de homens não têm nada do Espírito de Deus, são os estudiosos da Bíblia, não são cristãos. Você pode se autodominar cristão, mas você não passa de um estudioso. E a Bíblia diz que de tudo que vimos e ouvimos, o fim é obedecer a palavra de Deus, porque Deus vai trazer a juízo, quer a obra seja boa ou má. E um pouquinho mais atrás diz que fazer livro e estudar é enfado. Devemos sim estudar a Bíblia e interpretar ela pelo Espírito, porque ela não é de particular interpretação do homem. Meu amado irmão, você que assim está agindo, arrependa-te enquanto é tempo. Para de ensinar heresia, para de querer ludibriar a mente das pessoas, porque você está resvalando elas com seus pés ao inferno. A Bíblia nos mostra que Deus não habita em templos sim feitos por mãos de homem. Deus não pode habitar nessa estrutura dessa igreja, no piso, nos tijolos, no forro, na cobertura. Aqui é um lugar específico para nós reunirmos e buscarmos a Deus. Mas também posso eu pregar a palavra na rua, posso ir chamar o pecador, vou lá fora. Temos que fazer a obra de Deus em todos os lugares, mas não tem base bíblica que um templo de adoração a Deus é pecado. Tem sim, pastor, porque os sacerdotes do templo, eles eram contra Jesus, mas os sacerdotes era coisa da lei. Hoje vivemos na graça e na fé. Os sacerdotes era coisa do Antigo Testamento. O sacerdote do sacerdote hoje é Cristo Jesus. Não existe mais sacerdócio após Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Mas Ele escolheu para si homens que têm o amor de Deus no coração para anunciar a palavra da paciência, que é a palavra do Senhor, esperar com paciência o dia da redenção. Amados e queridos irmãos, mas tem pessoas ensinando as pessoas a andarem erroneamente, porque não tem compromisso. Esse tipo de pessoas que prega que congregar numa igreja é pecado, que dizimar é pecado, que ofertar é pecado, é porque são pessoas problemáticas, pessoas que já andou por todos os lugares e nunca se sujeitou, assim como Satanás. Satanás, ele sabe todas as coisas, a única coisa, ele é Satanás porque ele nunca se sujeitou, nunca se colocou na sua posição, ele quis ser além de Deus. E hoje tem homens que querem mudar a palavra de Deus, mas você não vai conseguir, meu amado. E não são todos mentes fechadas, incautos, que vão dar ouvido às suas heresias e mentiras, que você está usando redes sociais para denegrir a igreja
verdadeira de Cristo. Denegrir a igreja verdadeira do Deus o Altíssimo, o Criador dos céus e a terra. Meu amado irmão, eu quero ler aqui, mas antes de ler, quero te deixar uma palavra de exortação pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado, cuidado com o que você está fazendo. O céu é real e o inferno também é real. Cuidado, porque para o céu vai quem quer o evangelho da verdade, vai quem quer a salvação, vai quem quer se redimir, vai quem quer obedecer, vai quem guarda a palavra e a doutrina de Cristo. Mas para o inferno, como ele é real, se eu e você, meu amado, for desobediente, não adianta nós dizer eu quero ou não quero ir para lá, vai na marra, lá vai ser amarrado de pé e mãos. E não te esqueça que o céu é tomado à força, é pelo esforço que fizemos em obedecer a palavra e guardar a doutrina. Mas para o inferno vai o desobediente, vai na marra, queira ou não queira. Não adianta você lutar, não adianta eu lutar, se as minhas obras são compatíveis de inferno, é para o inferno que descerei se não guardar essa palavra. E muitos estão, o apóstolo Paulo disse, distorcendo. A palavra de Deus não é torcida. Eu digo melhor, que a palavra de Deus está muitos procurando torcer ela, e esses são os enganadores, os falsos mestres, falsos doutores. E tem aqueles incautos, mente fechada, que amontoa para si o que está lá, a palavra de Deus. Se não me falha a memória em Timóteo, amontoam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é o quê? Intenção própria, desejo próprio, mentalidade própria. Não deixe a sua alma ser liberta, não deixe seu espírito ser liberto. Não obedece o Senhor de corpo, alma e espírito. Meu amado irmão, te dou esse conselho. Reflita bem, reconsidere as suas falhas e vê que a palavra de Deus vai te libertar se você abrir espaço para o Espírito Santo de Deus fazer morada na tua vida. Quero ler aqui a palavra de Deus que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Muitos dizem que não pode ter uma igreja, não pode construir um templo para adorar a Deus, porque em Atos do Apóstolo está escrito que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas você tem que saber o sentido, o significado da palavra, meu amado. Você não pode ler como ler um jornal. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não é discernida pela vontade do homem, ela é discernida em espírito. E para discernir a palavra, você precisa, meu amado irmão, buscar o Espírito de Deus, porque tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, mas tem o Espírito do erro, induz o homem a torcer a palavra e interpretar ela erroneamente, não da forma que o Espírito de Deus dá a interpretação ao homem verdadeiro, ao profeta verdadeiro, ao atalaia de Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler uma palavra que está escrito, que vai falar, aleluia, sobre exatamente o que nós estamos comentando, que muitos dizem que ai dos que abriram igreja, templos, que eu e você somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, sem dúvida. Como, meu amado irmão, você vai reunir um povo para instruí-lo, se você não tem um ambiente para poder, apropriado para poder falar da palavra de Deus? Podemos sim pregar na rua, podemos pregar em qualquer lugar, podemos anunciar a palavra de Deus em qualquer lugar, mas nem por isso a Bíblia nos tira o direito, ou a palavra de Deus nos tira o direito de nós pregar a palavra de Deus num templo, numa igreja específica. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que, através do apóstolo Paulo, que a salvação do homem vem por prestar cultos racionais a Deus. Aonde? Tem que ser num templo.
tem que ser numa igreja e obedecer a palavra de Deus. Se você, meu amado irmão, não está prestando cultos racionais, quer dizer, ter um raciocínio do que é Deus, raciocinarmos, Ele é o nosso Salvador, que só Ele pode nos salvar, que só Ele pode nos levar para o céu, e a Ele devemos obediência. Se você, meu amado irmão, não prestar cultos racionais a Deus, você também não obedece a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação vem de prestar cultos racionais ao Senhor, cultuar a Ele. E aonde você vai cultuar? No meio do mato, na rua? Quem eu conheço, biblicamente, que gostava de pregar em praça pública, em pé, são fariseus. E você, amado irmão, que julga alguém porque tem um templo para pregar a palavra de Deus, você é como aqueles judeus que rejeitaram Jesus e julgavam o povo de Samaria, que são da mesma nação, mas são rejeitados, os samaritanos, pelos chamados judeus de Israel, porque vocês querem ser melhores. São judeus que ainda hoje continuam negando o nome do Senhor, porque hoje o verdadeiro israelita não quer dizer quem está lá em Israel ou nasceu na nação de Israel. O verdadeiro israelita são os que aceitam Jesus, que aceitam o Deus Todo-Poderoso e guardam sua palavra, os seus mandamentos. E o mandamento, meu amado irmão, não é os 10 mandamentos escritos em pedra. Jesus resumiu os 10 em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Agora, meu amado irmão, se você ainda assim continua dizendo que é pecado e não pode ter um templo para pregar a palavra de Deus, uma igreja para pregar a palavra de Deus, você é como aqueles judeus que rejeitaram os samaritanos e tinham um pecado de origem, tinham um pecado antigo, foram rejeitados então pelos chamados judeus. Nem todos que são de Israel são israelitas, meu amado. Nem todos que falam em nome de Deus são cristãos verdadeiros. Nem todos que lêem essa palavra obedecem a Deus. Nem todos que se intitulam pastores são pastores. Nem todos que se intitulam anciãos são anciãos. Nem todos que falam como você fala com hipocrisia, meu amado irmão, contra a igreja de Deus e contra os templos e os pastores, você generaliza todos, você vai prestar conta naquele dia. Você está agindo como os judeus. Os judeus rejeitaram os samaritanos porque queriam ser melhor. Eu não quero ser melhor, e te aconselho a não querer ser melhor. Faça a diferença. Nós temos que ser diferente, e a diferença não se faz falando em teoria, mas praticando a palavra. Fazer a diferença não é ser melhor, é ser diferente. Outra vez vireis e vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do injusto. Você é justo, meu amado irmão? Faça justiça com a palavra. Você quer te gloriar, irmão? Você quer te gloriar, meu amado irmão? Gloria-te em Cristo, porque no homem não há glória. E eu quero te deixar esse conselho, porque eu amo a tua alma. Eu amo a tua alma, e quem ama não suspeita mal. Vocês suspeitam, têm mentes altivas contra a própria palavra de Deus e os profetas de Deus. Mas do outro lado, meu amado irmão, tem alguém que deixa ocasião para que esses homens venham trazer a crítica. Satanás é assim, ele faz o bolo e na hora de ir ao forno para assar, ele fica de longe, batendo palma e sorrindo. Então, de um lado tem os críticos, estudiosos, não tem nada de cristão, e do outro lado tem os pastores falsos profetas, que só sabem pedir dízimo, oferta, não se preocupem de pregar a palavra da verdade. Dízimo e oferta é bíblico? É bíblico, claro que é bíblico. Quero ver um herege desses que fica pregando contra o dízimo e a oferta poder justificar. A palavra de Deus tem um sentido, tem um fundamento, meu amado irmão, e está escrito que quem não devolve o que é de Deus é ladrão. E o único ladrão que eu vi se salvar foi aquele que não teve tempo, que estava ao lado de Cristo na cruz, ele mostrando o exemplo do perdão e da misericórdia. Ele perdoou o ladrão, mau ladrão, se arrependeu dos seus maus atos. E eu quero dizer, meu amado irmão, te arrependa dos teus maus atos,
porque você está pregando contra a palavra de Deus e não da forma que a palavra de Deus manda pregar. Você está achando sentido onde não tem sentido, meu querido. Você está procurando pretexto. Você está protestando contra a palavra e não contra o pecado. Arrependa-te enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando. Breve o anticristo se assentará lá no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo Deus, mas quando o Senhor Jesus manifestar, Ele vai desfazer o sopro da sua boca no resplendor da sua vinda. E meu querido e amado irmão, preste atenção, vamos ler. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. É esta a justificativa. Mas você leu o sentido da palavra? Você leu o sentido dessa palavra para você fazer discursos da tua própria mente, do teu próprio intelecto, das tuas teorias sem práticas de palavra, sem práticas de obediência, sem práticas doutrinárias? Aonde a doutrina é a regra, meu amado irmão. Não há doutrina sem regras, e nós não podemos violar as regras divinas de Deus. Aqui, quando Paulo em Atenas fez o seu discurso no Areópago, o que é, pastor? Um Areópago é um tribunal ou aonde se junta alguém para fazer um juízo, um julgamento. Então Paulo, ali no tribunal, ele faz o seu discurso, porque ele estava preso, porque aqueles homens que serviam um templo tinham uma ordem sacerdotal dada aos homens num templo, achando que é o templo que tem que ser adorado, não a Deus. Aí concordo contigo, esses tais são hipócritas, porque quando temos como esta igreja aqui, não é para se idolatrar em placa de igreja e nem em templo feitos por mão de homem. Deus não mora na parede desse templo, Deus não habita no piso, no forro desse templo. Já disse, Deus habita no nosso coração pela obediência à sua palavra, mas aqui é um lugar específico, também ordenado por Deus, para que podemos nos reunir para adorar a Deus. Mas na rua não adora a Deus, em outros lugares não adora? Sim, mas não seja crítico, meu irmão, ao extremo, em pensar que uma igreja, que um templo construído, Deus não pode habitar na vida do homem e da mulher que ali se reúne numa Assembleia dos Santos para adorar a Deus. Aonde você tem prova? Qual a sua justificativa para criticar a quem assim age na ordem de Deus? Deixa de ser hipócrita, com todo o respeito e o amor que eu sinto por você. Isso é hipocrisia, meu irmão. Todos esses homens são homens que não se dobram à verdade. São homens estúpidos, corruptos, que já passaram por vários lugares e buscaram razão em si e na sua própria mentalidade e saíram, foram embora, ficaram ressentidos e hoje estão pregando contra a doutrina, contra a palavra, contra os homens que Deus levantou. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre muitos que criticam pastores, e não tem pastores, você vai ver que tem, e não tem dízimo, que dízimo era só para os levitas, para a tribo de Levi. Eu vou te provar, vou fazer um vídeo. Eu não vou te provar a razão de nós sermos crentes, é a palavra, não é, meu amado irmão? Então ela tem fundamento. Se você querer colocar outro fundamento além do que já tem, o apóstolo Paulo diz que é anátema, ainda que venha um anjo querer fazer você crer nessas coisas, é anátema, evangelho maldito, não existe. Nós temos que viver o que está escrito na palavra. Agora, vamos ler ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 7,
e versículo 48 e 49. Mas o Altíssimo, que é Deus, não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou que é o lugar do meu repouso? O que está escrito aqui, amados irmãos? Deus é grandíssimo, não só em misericórdia, mas Deus é grande em poder. Deus é magnífico, a sua magnitude é grande. E aqui a palavra está se colocando, e pela grandeza de Deus, pelo tamanho de Deus, será que uma casa o suportaria? Mas da mesma forma, meu amado irmão, deixa de ser hipócrita na tua interpretação. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não é Deus? Não faz parte do mesmo Deus? São os três num, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos não crêem na Trindade divina dos céus, mas é claro, quando Deus enviou o seu Filho era o verbo é dizer palavra. Está lá em 1 João, os três testificam no céu, os três testificam na terra. A palavra, o verbo é Cristo, ele se tornou carne, ele veio ao mundo como luz, mas o mundo amou mais as trevas que a luz. Aí, amado irmão, o Filho era o verbo, era a palavra, e é a palavra até hoje. Mas ele entrou no ventre de uma mulher pura e se transformou em um homem carnal, um corpo 100% homem, como o meu e o teu. Andou na terra, pregou, fez a obra, o Pai o enviou, voltou ao Pai, ressuscitando ao terceiro dia da sepultura, está sentado à destra do Pai. Mas quando ele foi, ele disse: mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo Consolador, que ficará convosco até a consumação do século, quer dizer, até o fim de todas as coisas. Que é o Espírito que nos impulsiona, que nos faz nós interpretar a palavra pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá compreensão quando estamos em retidão com a palavra, em concordância e conformância com a palavra, em conformidade com a palavra. Então o Espírito de Deus habita em nós, porque nós somos um templo onde Deus habita, templo e morada do Espírito Santo de Deus. E por que você usar essa hipocrisia em não interpretar essa palavra, onde o apóstolo Paulo estava assim combatendo homens que não iriam adorar a Deus, mas se idolatravam no templo, na casa, pensavam que a matéria é maior, pensavam que o que é corruptível é maior que a incorrupção, que é a incorruptibilidade. Então, meu amado irmão, você tem que saber discernir pelo Espírito, porque tudo o que nós vamos fazer tem um sentido. Tudo que nós vamos fazer tem, o que nós vemos e vamos fazer tem que ter um fundamento. Eu não posso construir uma casa se eu não fazer o alicerce. Ela não tem fundamento. Ela um pouco tempo vai ter rachaduras até o ponto de desmoronar e cair e se tornar em nada. Assim eu e você, meu amado irmão, nós temos que se alicerçar na palavra. Aqui diz que casa e templo suportaria a grandeza, a soberania de Deus, o tamanho de Deus em poder. Agora você generaliza e diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Pega o sentido da palavra, meu irmão, estude mais a palavra de Deus, busca o Espírito Santo de Deus, ao qual quando Jesus veio, o verbo se fez carne, veio, e ele voltou ao Pai, está sentado à destra do Pai. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Você não pode generalizar, meu amado irmão, isolar versículos e querer formalizar uma pregação na tua mente e fazer os outros crer, querer fechar a mente e o coração daqueles que o Senhor veio para resgatar. Isso é hipocrisia. Converta-te, meu amado irmão, converta-te. Eu não sou mal educado como você, eu conheço meu Deus e eu amo,
você como eu amo a Deus. Mas converta-te, arrependa-te, para com essas heresias e hipocrisia. Você deu problema em todos os lugares, não tem comunhão nem com os homens de Deus, pode ter comunhão com Deus? Se aonde você passou você viu problema num e no outro, você viu defeito num e no outro. O próprio Jesus foi morto porque viram um defeito nele. Alguém não concordou, como não concorda comigo e com muitos pregadores da verdade, não concordaram com o que Jesus falou, mesmo ele falando segundo a boca do Pai, mataram. Mas ele ressuscitou, e ele disse: e se eu e você perder a nossa vida aqui, encontraremos lá. Ele disse que não é para nós temer o homem que pode só matar essa carne, esse corpo, e não pode fazer nada com a alma e o espírito. Então, meu amado irmão, enquanto você combater e debater a favor do erro, estaremos aqui combatendo o bom combate pela palavra de Deus, na sua veracidade. Então, meus amados irmãos, como é que eu posso generalizar, por causa que Paulo escreveu aqui, que o céu é o trono de Deus e a terra o estrado dos seus pés? Que casa poderemos fazer ou edificar ao Senhor? E qual é o lugar do repouso do Senhor? Teu coração, meu coração. Mas nem por isso invalida, nem por isso nos proíbe de construirmos um templo, uma casa como essa e simples, mas onde se reúne um povo para orar pela tua vida, para pedir pela nossa nação, pedir por aqueles que estão com seus pés sem força, os seus tornozelos desconotados, não tem mais força para caminhar com Cristo Jesus, na verdade da palavra de Deus, falando ela e vivendo ela em obra. Quero ler ainda aqui com você nessa manhã, e já vamos terminar esse vídeo para não ficar muito extenso. Amados, em Crônicas de Salomão, capítulo 2, versículo 6, diz assim: porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante eles? Aqui está falando, meus amados irmãos, de pessoas que como você, continua sendo aqueles que fazem sacrifícios como faziam de incenso, sangue de boi, pombos. Você é um desses, meu amado irmão. É isso que a palavra diz, que Deus não quer essas coisas. Sacrifício de tolo. Você está fazendo um sacrifício de tolo, desfazendo da palavra da verdade, colocando dúvida na mente daqueles que estão prestes a sair das imundícias desse mundo do pecado, da perdição, está levando de volta, como diz a palavra lá em Pedro, aqueles que tinham se livrado do caminho do erro. Você está induzindo a voltar ao próprio vômito, comer de volta o que tinha sido lançado fora. O provérbio da porta lavada. Alguém que tinha se limpado pela palavra, você está induzindo a voltar à sujeira do mundo, com a sua mentalidade, com o seu intelecto que não vem de Deus, com as suas teorias, mais práticas nada. Pratique a palavra de Deus. Pare de criticar os outros, vá fazer a tua parte, porque os fariseus sempre foram assim, sempre viam os defeitos de todo mundo, mas não conseguiam ver os seus. Pegaram a mulher adulta e levaram até Jesus. Jesus disse: não tem pecado, tira a primeira pedra. Em vez de você ficar vendo defeitos dos outros, achando pretexto dentro da palavra, converta-te e vai fazer a obra que o Senhor Jesus nos ensinou, que o nosso Deus nos ensinou, pregar a palavra.
Deixa a vida do teu irmão. Temos sim que combater contra os falsos profetas e os falsos mestres, mas com a palavra. Por isso não estou citando o teu nome, amado irmão. Deixa de ser herético. Deixa de pregar apostasia. Deixa de ensinar erros, em vez de ensinar a verdade. Meu amado irmão, aqui está dizendo que como nós poderíamos edificar uma casa, para Deus ser a sua grandeza. Se Deus é imenso em poder, se Deus é grande. Mas para você que gosta de pregar essas heresias, vê se converte e para com essas heresias. Eu quero ler ainda com você também aqui, que você venha compreender, procurar, e os irmãos tenham paciência. Já vou terminar esse vídeo para não ficar extenso. Já estamos com 40 minutos de vídeo e eu já vou aqui terminar. Vou só ler essa palavra e vamos terminar. Amém? Glória a Deus. Estou procurando aqui, os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Amém? Mas vamos ter muito cuidado, meus amados irmãos, com esse tipo de pessoas que estão querendo induzir ou embutir mentira na mente das pessoas por aí, com palavras que não tem nada a ver com o que Deus fala na sua palavra. Amém? Irmãos, aqui, você que diz que não pode ter uma igreja, não pode ter um templo, o que Deus ordenou a Salomão fazer? Não era um templo para adorar a Deus? Por que hoje é proibido ter um templo para adorar a Deus? Por que hoje é proibido ter uma igreja para pregar a palavra de Deus? Não podemos invalidar a palavra de Deus com o nosso pensamento, meus irmãos, ou com as nossas razões. Quem tem razão é Deus, quem tem razão é a palavra da verdade. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Deus abençoou. Tudo que Salomão foi fazer ali foi aprovado por Deus. Prosperou, foi avante, cresceu, porque era na vontade de Deus. E o que Salomão fez aqui? Edificou um templo para adorar a Deus. E aqui diz no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se humilha, meu irmão, ora em vez de criticar. Se converta, meu amado irmão. Deixe de ser convencido. Os convencidos não entrarão ao céu, entrarão ao céu os convertidos, porque converter é se transformar do velho homem para o novo homem, e só quem pode fazer isso é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, desde que observamos e guardamos ela e praticamos. Não adianta ter uma teoria e não ter uma prática. Tiago disse: não seja só ouvinte esquecido, mas sim praticante. Não adianta você ouvir a palavra de mau grado, não adianta você falar a palavra com as suas teorias e não praticar ela conforme está escrito. Converta-se dos seus maus caminhos, para de enganar. Os falsos profetas, vai sobrar para eles o lago de fogo, junto com a besta, serão lançados ao lago de fogo. E todo aquele que ensina essa palavra profética erroneamente, não a palavra seja errada, mas as teorias do homem, ele é falso profeta. E aqui, meu amado irmão, disse que então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é o coração, a semente é a palavra. Então, meu amado irmão, que Deus possa abrir a tua mente, que você venha refletir nessa manhã, nesse vídeo que estou fazendo. Não sei a que hora e dia que você vai encontrar esse vídeo, você vai poder assistir. Assista ele do começo ao fim. Não vá só abrir ele
ver um pouquinho e sair fora. Porque o homem erra por não examinar as Escrituras. E o que tem de homens enganados, seguindo homens por aí, e não examinando a Escritura, examine a palavra de homem, não a Escritura. Por isso que estamos vivendo esses tempos difíceis e trabalhosos, aonde está cheio de pastor falso profeta. Se você vê aí pessoas mandando ir até no carnaval evangelizar, é porque você é um carnudo, você não tem o que fazer, você está enganando o nome de Deus. Você vai ver que Deus não se deixa escarnecer, e tudo que planta também colherá. Se você planta na carne, da carne colherá corrupção, mas se você planta no Espírito, colherá salvação e vida eterna com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque o YouTube não está enviando as notificações. Então verifique se você ativou o sininho aí. Se inscreva no canal, divulgue esse canal, compartilhe esse vídeo, porque o que tem de pessoas enganado, o que tem de intelecto, o que tem de homens que estão pregando suas próprias doutrinas que não tem base bíblica, ensinando as pessoas a viver errado, não são poucos. Mas que Deus venha ter misericórdia. E te deixo mais uma vez um recado: você que está ensinando essas heresias, você que está induzindo o meu povo a pecar, como disse o Senhor Deus. O Senhor disse que tem muitos que induziram o seu povo a pecar. Então, meu amado irmão, se converta, reflita, considere os seus erros, volte ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Deus te chama, Deus te ama, e eu também te amo. Por isso estou pregando essa palavra, não para contendiar com ninguém, não sou contencioso, mas enquanto Deus me der fôlego de vida, estarei falando a verdade nesse canal. Tem 1 ano de canal inscrito, tem 50 inscritos. Hoje completou 50 inscritos. Mas se eu pregasse heresia, prosperidade, carro novo, avião, tivesse pedindo dinheiro, roubando em nome de Deus, quem sabe eu teria 10 mil inscritos nesse ano. Ou fazendo piadinha, que nem eu vejo muitos desocupados aí, fazendo piadinha em canal, entretenimento, aí é escrito todo dia, falando mal da vida dos outros, dos canais, tem escrito para todo lado, falando de política em canais, é o que tem escrito. Deus procura verdadeiros adoradores. Importa que eu adoro em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.